A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Aqui estamos mais uma vez, dando sequência ao nosso estudo da Palavra de Deus. E nós clamamos a Deus neste instante, pedindo ao Senhor que nos dê graça, nos dê sabedoria, entendimento, para falar da Palavra do Senhor, para ministrar a Palavra do Senhor. Meu Deus, nós te pedimos que a tua misericórdia seja abundante sobre nossas vidas, que a tua unção esteja sobre a minha vida, para que eu possa falar de acordo com a tua palavra realmente, de acordo com a direção do teu Santo Espírito, não com a minha própria sabedoria simplesmente, mas que o Senhor, com a sabedoria que o Senhor tem me dado e está me dando, ó Pai. Agradeço a Ti por essa oportunidade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, esteja abençoando cada um que estão acompanhando esse estudo, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, nós estamos falando sobre a questão do casamento, a questão do relacionamento conjugal e como nós temos visto muitos falando com relação a pessoa casar com um que não seja da mesma denominação, da mesma religião, e usa o texto de Paulo que diz: não se ponhais em um jugo desigual. Esse texto de Paulo, com relação ao jugo desigual, pode muito bem ser aplicado, sim, no casamento, na questão do casamento, no estudo sobre o casamento. Não que ele esteja falando aqui, nesse texto aqui, necessariamente sobre casamento, apenas casamento. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 14, ele está dizendo: não vos ponhais em um jugo desigual com os incrédulos, porquanto nenhuma sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça. Então, e assim ele vai prosseguindo aí. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia tem Cristo com o maligno? Ou que união tem o crente com o incrédulo? Então ele vai fazendo essa alerta aí, que nós não podemos nos prender a um jugo desigual. Como eu disse, ele não está dizendo necessariamente nesse sentido aqui com relação ao casamento. Quero deixar isso bem claro. Mas antes de nós comentarmos um pouco mais sobre o casamento, eu quero falar um pouquinho sobre o jugo. Nós temos que entender o que é o jugo. Então, o jugo tem vários sentidos. Por exemplo, eu estive analisando todos os textos da Bíblia, onde fala de jugo. E esse jugo ele pode significar um domínio de outro sobre nós, ou da gente sobre outra pessoa. Pode ser uma carga que alguém pode querer colocar ou colocar sobre nossos ombros, sobre nossas costas. Uma opressão, a pessoa que vive oprimindo o outro. Essa opressão pode ser um tipo de jugo. Também um peso, uma carga sobre a vida da pessoa. Quando nós analisamos os textos sobre o jugo, lá em Mateus 11, quando Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, esse jugo de Jesus aí é porque ele estava falando realmente sobre o jugo que era colocado sobre as pessoas, um jugo religioso, onde na época os religiosos colocavam uma carga, um peso, uma exigência, um domínio muito grande sobre as pessoas, que chegava a ser uma opressão. Então Jesus falou para eles abandonar, para nós abandonarmos o jugo religioso que nos causa opressão, que naquela época eram os fariseus que mais colocavam esse jugo sobre as pessoas, esse jugo da opressão, exigências exageradas, doutrinas de homens, de preceitos, costumes e tradições humanas. E Jesus: não, o jugo que eu estou oferecendo é um jugo leve, é um jugo suave, não é um jugo que vai prejudicar a ninguém. É apenas a questão de um compromisso, porque ele veio exatamente para nos aliviar, para nos tirar esse jugo pesado que a religião às vezes colocava sobre as pessoas, e que nós percebemos que ainda hoje muitas denominações colocam esse jugo sobre as pessoas, um jugo o qual não é o jugo que Jesus ofereceu, não é o jugo de Jesus, mas sim um jugo religioso. É um jugo que está ligado à questão da denominação. Mas vamos prosseguindo aí. Esse jugo do qual Jesus está falando, ou de qual Paulo está falando, é um jugo que nós não podemos ter, ou seja, caminhar com o mesmo jugo diante ou junto com o incrédulo. Esse jugo aqui é mais aplicado, ou seja, melhor aplicado,
como um jugo que é, não sei se vocês conhecem, canga, que também é chamado de jugo. A canga é aquele objeto que é colocado no pescoço do boi. Às vezes coloca em vaca, ou em outros tipos de animais, mas é mais costume colocar no boi, dois bois, né? Coloca a canga nos dois bois, para ele puxar alguma coisa, uma arada, o carro, né, de boi, uma carroça, alguma coisa assim, uma madeira. Aí coloca aquela canga, né, ou seja, o jugo no pescoço dos dois bois, para que os dois juntos possam arrastar aquele peso. E nesse caso aqui, quando o apóstolo Paulo está falando, não vos prendais com um jugo desigual, ele também não está dizendo que é só com os de fora, aqui está dizendo incrédulo, mas eu achei interessante aqui, na primeira epístola de Paulo, aqui no capítulo 5, versículo 9, eu quero até ler para termos um melhor entendimento com relação a essas pessoas que nós não devemos associar. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente os impuros deste mundo, veja bem, ou avarentos ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Tá vendo? Então, se ele estivesse falando para nós não nos juntar apenas no caso de incrédulos lá do mundo, então, se fosse esse caso, nós teríamos que sair do mundo. Ele está dizendo, ele está explicando aqui. O versículo 11 diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, ou dizendo irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Não deveria nem comer junto com essas pessoas. Então, assim, essas pessoas impuras, incrédulas, dentro da própria igreja, são piores do que os de lá do mundo. Porque esses querem andar junto conosco, estar às vezes na mesma congregação, sentados às vezes até no mesmo banco, ao lado. E as pessoas perguntam, mas dentro da igreja existe esse tipo de pessoa? Mas claro que existe, né? Claro que existe, vocês podem examinar que vai existir sim. E quando ele está dizendo aqui, por que nós não devemos nos unir a alguém que seja de um jugo desigual? Então esse texto aqui pode ser aplicado e deve ser aplicado sim ao casamento, como nós estamos falando com relação ao casamento, esse texto deve ser aplicado sim ao casamento. Porque você já imaginou, e aqui não é só por questões de incrédulo crente não, preste atenção, qualquer outra situação da vida do casal, porque aqui essa canga ou esse jugo colocado aqui no pescoço dos dois, então para que serve essa canga? É para carregar o peso de igual modo. Então os dois têm que andar no mesmo passo, no mesmo alinhamento, na mesma direção. Então o boi, por exemplo, que é colocado essa canga, se um boi tem menos força, então o outro, que tem mais força, vai sofrer mais. Por isso as pessoas que mexem com esse tipo de trabalho, esses bois, eles chamam de carreiro, né? Eles selecionam os bois. Inclusive tem a junta que, quando é mais de uma junta de boi, colocam uma na frente, outras no meio, outra atrás. Então, mas é tudo dentro de uma lógica. Junta os dois que têm as forças mais ou menos iguais, para que um puxe mais do que o outro e acaba prejudicando, um sendo prejudicado. E aqui nesse caso, no caso assim, já imaginou se você puxa para o lado direito e o outro pende para o lado esquerdo? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Um quer ir para as trevas, outro quer ir para a luz. O outro quer fazer as coisas corretas e o outro quer fazer as coisas erradas. Então vai ficar um jogo desigual. E no casamento, é interessante frisar isso, que não está relacionado só à questão religiosa. Inclusive, hoje, a questão religiosa nem tem tanta importância assim como na época de Paulo, claro. Assim, mas outras questões, porque às vezes, até por questões assim insignificantes, a gente vê casais brigando, casais vivendo insatisfeitos um com o outro por conta de besteira, que eu considero besteira, digamos assim. É como eu já citei, mencionei em outras partes do estudo, que às vezes o homem, por exemplo, é fanático pelo futebol. Eu conheço pessoas assim. Aí a mulher já é fanática para outra coisa, para outro
tipo de coisa. Ela detesta futebol. Aí o marido quer ir para o futebol, ela não, às vezes não concorda nem que ele vá. Aí se ele for, já está aborrecendo a mulher. A mulher já fica em casa já chateada. Porque às vezes ela queria ir em outro lugar. Queria ir em uma praça, queria fazer outra coisa, mas ele não, ele vai para o futebol. E assim por diante, todo tipo de situação que for enfrentar. Se não estiver com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, não vai dar certo. Vai ser trabalhoso. Um vai sofrer mais do que o outro. Um vai acabar fazendo o outro sofrer em algum momento e vice-versa. Então os dois vão viver sofrendo. Então isso não é bom, isso não é o verdadeiro casamento. O verdadeiro casamento, então, sim, tem que comparar quais são as intenções dos dois, quais são os, é aquela questão da compatibilidade ou incompatibilidade. Às vezes um gosta de uma coisa e outro detesta aquilo ali. Um tem um projeto, outro tem um projeto contrário daquilo ali. Então fica difícil. Se não for combinado para andar em harmonia, andar em passos iguais, um vai acabar saindo perdendo. Então é bom que se observe tudo isso antes do casamento. Não só, como eu já disse, repito, não só a questão religiosa. Porque hoje a gente vê muito bem pessoas católicas casando com crente, vou usar esse termo, e se dá muito bem. Um dia um vai na igreja de um, outro dia vai na igreja do outro, se não quer ir, mas não impede o outro ir para a igreja que ele quer ir, apesar de talvez não ser muito bom, seria bom se todos os dois fossem, mas estou dizendo assim, que é talvez o que menos atrapalha. O que mais atrapalha é outra coisa, não é isso aí, certo? Por exemplo, assim, questões parece que banais, né? Mas um gosta de deitar cedo, o outro gosta de deitar tarde. Um gosta de levantar cedo, o outro gosta de levantar tarde. Tudo isso a pessoa tem que colocar em balanço, porque se fosse um dia só, tudo bem, mas eu acredito que você quer se casar ou se casou para viver a vida toda casado, não para se separar, não, e para viver bem. Não é viver sofrendo, chateado, aborrecido. É para viver bem. Então tem que ser observado tudo isso antes do casamento. Se viu que não dá certo, se vê que é um jogo desigual, que você vai puxar para para um lado e o outro vai puxar para o outro, então é melhor não se juntar nesse jogo, nessa canga aí. Porque senão você vai acabar sofrendo. Porque às vezes um quer andar por um caminho, o outro quer andar por outro caminho. Então é muito importante essa observação aí, essa questão aí, porque isso pode fazer uma grande diferença na vida de um casal. Então tome cuidado nessa hora aí. Observe, fica observando, como eu já falei. Porque não adianta, depois que casou aí as coisas não vão mudar. Se a pessoa é aquilo ali, ele vai ser aquilo ali. Então ele pode até fazer de conta que mudou, mas lá um momento ele vai querer ser ele mesmo. Que é difícil a pessoa ser o que o outro quer que a gente seja. A gente tem que ser o que a gente é de fato. Então é melhor observar isso antes do que depois. Então, falando um pouquinho da canga no pescoço dos bois, vocês, talvez você não conhece, mas quem conhece sabe que tem uma linha. Por exemplo, ará. Tem uma linha e o boi já vai acompanhando aquela linha para que a outra parte do arado não pegue fora. Então, se um puxar para a esquerda ou para a direita, já vai dar errado. Puxando o carro, né? O carro de boi, digamos assim, que é o modo de dizer. Se um puxar para a esquerda, vai sair fora da estrada para aquele lado. Se puxar para a direita, então sim, os dois têm que estar centralizados na direção correta. Então o casal também tem que observar não só a questão da religião, repito, mas todos os aspectos, principalmente aquele do dia a dia, para que não haja essa desarmonia de um carregar a carga do outro. Porque se, no caso do boi aqui, se um boi é, tem menos força, ou então fica escondendo a força, o outro que tem força e quer de fato fazer aquilo que tem que ser feito, ele vai sofrer mais, porque ele vai carregar a carga dele, a par dele, e carregar a par do outro e o outro ainda. Então vai ser muito mais pesado. Então tome cuidado na hora de tomar a tua decisão do casamento. Observe bem se o jugo, você não está entrando em um jugo desigual, em todos os aspectos falando. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê proteção, nos dê sabedoria para observarmos isso aí antes de fazer esse compromisso, antes de se colocar nesse jugo aí desigual. Então que nós possamos procurar alguém que tenha as mesmas intenções
porque quando fala de dar certo, de jogo, não é que os dois, às vezes, são iguaizinhos, mas tem que ter os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Então, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.